Olá galera, beleza com vocês? Eu sou o professor Mozean, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Eu peço a você que ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais conteúdos e mostra ao YouTube que esse canal é relevante. Logo após a vinheta nos encontramos. Aqui agora nós vamos ver algumas características importantes da função polinomial do primeiro grau, ou função afim, tá bom? Então, gente, como nós havíamos estudado lá na definição, o domínio da função do primeiro grau sempre vai ser quem? O conjunto dos números reais, tá bom? Semelhantemente, a imagem da função do primeiro grau também vai ser os números reais, tá certo? O conjunto dos números reais. Lá na nossa definição, nós vimos que f de x é igual, né, lembrando que f de x é a mesma coisa que y, é igual a ax mais b. Esse a, né, ou seja, o termo a, o coeficiente a, é denominado coeficiente angular. Então agora nós estamos dando nome a esse termo a aqui de coeficiente angular. Ou seja, o coeficiente que acompanha a variável x nós chamamos a partir de agora de coeficiente angular, tá bom? Nós temos que o b, né, o coeficiente b, é denominado coeficiente linear. Então, a partir de agora, além de ser o termo independente, quando nós estivermos tratando de uma função do primeiro grau, nós chamamos o b de coeficiente linear. Tá aí na nossa lousinha, beleza? Então é isso, galera. Essas são as primeiras características importantes. Tem mais, vamos lá. Agora, gente, vamos observar uma coisa interessante. Quando nós estivermos falando de função do primeiro grau, sempre lembrando que a função do primeiro grau tem essa cara, f de x igual ao que? Ax mais b, tá certo? Ó. Agora, quando nós quisermos descobrir se uma função do primeiro grau ela é crescente ou decrescente, nós vamos analisar o coeficiente angular dessa função. Se o coeficiente angular, ou seja, o a, for maior que zero, positivo, nós dizemos que a função ela é crescente. Então aqui nós conseguimos identificar pela função se o gráfico daquela função, ou se a função ela é crescente ou decrescente. Se o a for positivo, ou seja, se esse a aqui for maior que zero, nós dizemos que a função é crescente, sem ver o gráfico, tá? Analisando somente a lei de formação da função. Se o a for negativo, ou seja, se ele for menor que zero, nós dizemos que a função vai ser decrescente. Então, analisando só a lei de formação da função, se o a for negativo, tiver um menos, né, menos 2x, então você vai ter que essa função ela é decrescente. Muito legal isso aqui, porque você não vai precisar fazer gráfico nenhum para descobrir se a função é crescente ou decrescente. No caso, a função do primeiro grau, tá bom? Outra característica, se b é igual a zero, nós chamamos de função linear, ou seja, f de x é igual a ax. Por exemplo, se eu tiver aqui que f de x é igual a 2x, eu não tenho o termo b aqui, né, aparecendo, mas ele é igual a zero, tá certo? Quando isso acontecer, ou seja, quando o termo b for zero, nós chamamos essa função de função linear, tá bom? Então guarda esse nomezinho, ela tem essa característica, porque só tem o coeficiente a, ax, ou seja, nesse caso a é 2, então fica 2x, beleza? O outro aqui, se b é igual a zero e a igual a 1, chamamos de função identidade, ou seja, agora eu tenho que além de o b ser zero, eu tenho que o a vale 1, f de x igual a x. Por que é que nós chamamos de função identidade? Porque onde tem x aqui, por exemplo, se eu quiser calcular o f de 3, quem é o f de 3? F de 3 vai ser igual, onde tem x eu coloco x, igual a 3. Opa, tá vendo aqui? F de 3 é igual ao próprio 3, ou seja, está aparecendo o próprio número do outro lado. Por isso que nós dizemos que é a função identidade, é o próprio número que vai ser a imagem da função. Por último aqui, se a é igual a zero, não é função do primeiro grau e chamamos de função constante. Ou seja, nós temos aí, se o a for zero, não é função do primeiro grau, como eu tinha falado lá no vídeo da definição, tá certo? Ou seja, né, se você tem aqui, por exemplo, f de x igual a 5, você tem aqui que
Só subir aqui. Você tem aqui que o termo A é igual a 0 e o B vale 5. Ora, mas se o A é 0, lá na nossa primeira aulazinha nós vimos que nós não podemos ter uma função do primeiro grau com A igual a 0. Caso contrário, não é função do primeiro grau. Quando isso aqui acontecer, ó, nesse caso aqui, nós não temos uma função do primeiro grau. Nós temos f de x igual a 5. Quando isso aqui acontecer, nós chamamos essa função de função constante. Tá aqui ela, tá certo? O nome dessa função em que não aparece o coeficiente a, ou seja, o coeficiente a é 0, nós chamamos de função constante, beleza? Vamos resolver aqui um exemplo para a gente finalizar nossa aula e não ficar muito extenso. Vamos lá. Considerando a função f de x igual a 3x mais 1, determinar. Item A, os coeficientes angular e linear. Então, para resolver o item A é muito simples. É só lembrar que o A é sempre aquele número que acompanha o x, que nesse caso aqui, ó, número 3. Então, A é igual a 3. E o B vai ser o termo independente, ou seja, o número 1. B igual a 1, ok? Então, o item A resolvido com sucesso. A alternativa B, nós temos se a função é crescente ou decrescente. Opa! Nós vimos lá nas características importantes que se o A for positivo, ou seja, se o número que aparecer aqui for positivo, a função é crescente. Se o número que aparece aqui for negativo, a função é decrescente. Aí nós observamos que tem aqui A igual a 3, ó. O A vale 3. Aqui nós temos um número positivo ou um número negativo? Um número positivo. Se o número é positivo, então eu tenho que a minha função ela possui o A maior que 0, logo a minha função é uma função crescente, tá certo? Função crescente porque o meu A é positivo, ou seja, o meu A é maior que 0, beleza? Agora a questão pede para você calcular o f de 2 e o f de menos 3, ou seja, eu quero calcular a imagem do ponto 2 e do ponto menos 3. Para calcular a imagem é muito simples, basta a gente substituir na nossa lei de formação. Vamos só reescrever aqui, ó, f de x igual a 3x mais 1. Beleza? Essa é a lei de formação da nossa função. Agora, gente, vamos calcular quem é o f de 2, tá certo? F de 2, onde tem x, eu vou colocar o número 2. Então, vai ficar assim, ó, f de x é 3 vezes o x, mas quem é o meu x? 2. Onde tem x, colocarei 2. Vai ficar 3 vezes 2 mais 1. Então, nós temos que f de 2 vai ser quanto? É só a gente resolver essa expressãozinha aqui. Nós temos que f de 2 é igual a 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, aí nós acabamos de encontrar o f de 2. Ou seja, a imagem do 2 é 7. Agora, nós vamos calcular a imagem de menos 3. Vamos lá? Então, nós temos o seguinte, f de menos 3 é igual, onde tem x na minha função, eu vou substituir por menos 3. Então, vai ficar 3 vezes, abre parênteses, né? Quando tem número negativo, a gente sempre tem que ter cuidado. Então, menos 3, no lugar do x eu estou colocando menos 3, mais 1. Olha aqui, eu estou reescrevendo a minha função, colocando menos 3 onde tem x. Mais 1. Então, nós temos agora que o f de menos 3 vai ser quanto? F de menos 3 vai ser igual. Ora, agora nós vamos resolver da mesma forma como nós resolvemos o item anterior. 3 vezes menos 3, menos 9. Menos 9, né, esse resultado aqui, ó, dá menos 9, e eu vou operar com mais 1. Menos 9 mais 1 fica menos 8. Então, nós temos que o f de menos 3 é igual a menos 8. Ou ainda, a imagem do menos 3 é menos 8. Beleza? Então, galera, nós vamos finalizar por aqui com este exemplo, para o vídeo não ficar muito extenso, já ficou. Peço a você que ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais conteúdos para o nosso canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!